Fala pessoal, estamos começando aqui nosso primeiro episódio do podcast da Profitify. Meu nome é Victor, sou CEO e fundador aqui da Profitify e hoje eu tô com esses dois grandes players aqui do mercado, Rafael Botrel e Carlos Azevedo. Se apresente aí. Pô, é um prazer ser o primeiro... estar no primeiro episódio desse projeto da Profitify. Provavelmente eu esteja nos seus clientes mais antigos, né? Tô com a Profitify desde o comecinho, desde quando eu iniciei no Drop, e estar aqui hoje, nesse podcast, no primeiro episódio, trazendo essa força, porque é uma empresa que eu realmente visto a camisa, porque é uma solução que eu uso diariamente e também tem vínculo direto com lucro, então é o tipo de empresa que você gosta de ter por perto. Então é um prazer estar aqui, muito bom falar com você e espero que o papo seja muito positivo. Boa, valeu demais, vai ser com certeza. Vai soltar o ouro hoje aqui. Fala comigo, Botrel. Bom, para mim também é uma honra estar com os senhores aqui hoje, dois grandes amigos aí do mercado, né? No mercado a gente faz dinheiro, mas faz amizade também. Isso é muito bom. Fico feliz, lisonjeado também, igual você, por estar aqui hoje no primeiro podcast da Profitify. Tenho certeza que a gente vai compartilhar muito conteúdo aí com a galera e quem ficar até o final vai sair desse podcast sabendo muito mais do que entrou, é o que eu espero. Boa demais. E, Carlos, conta um pouquinho aí pro pessoal que não te conhece, quem que é você, um pouco da sua história, né? O que que você faz, o que você fez até hoje. Perfeito. Bom, eu utilizo a Profitify porque eu trabalho com dropshipping e apesar de hoje ter só 22 anos de idade e ter uma cara de novo, eu sou bastante velho nesse mercado. Eu comecei no primeiro dia de pandemia, então a gente já vai ter aí uns 4 anos de mercado, mais ou menos. Sim. Exato. Então, no meu primeiro dia de pandemia, a minha escola parou, não tinha o que fazer, eu fui trabalhar de balconista e enquanto eu trabalhava de balconista, como era a pandemia, as lojas estavam fechadas e tal, a gente estava trabalhando ali com a porta semi-aberta, Sim. sobrava muito tempo, eu tinha muito tempo ocioso no meu antigo emprego, tá? E aí, como eu tinha tempo livre, eu sempre fui um cara que movimentei muito, nunca gostei da ideia de ficar parado, tanto em época de escola, quanto em época de... quando eu jogava futebol, enfim, sempre tô muito movimentando. Então, eu comecei a pesquisar formas de ganhar dinheiro e, misteriosamente, eu acreditei ser o fundador da metodologia do dropshipping. Eu achei que eu poderia usar o nome de pai do dropshipping. Porque eu comprei numa loja de drop e fiz engenharia social inversa para poder entender o que a pessoa tinha feito. Então, basicamente, eu comprei numa loja, o cara me mandou o código de rastreio, na hora que eu fui rastrear eu vi que tava vindo da China, e eu tive um estalo, literalmente um estalo, quando eu entendi qual que era o modelo de logística que aquele cara tinha feito comigo. E assim, a priori, eu tinha achado que era golpe, porque 4 anos atrás, eu era uma pessoa que não tinha afinidade em comprar pela internet. Você compra numa loja e o código vem da China, eu achei que era golpe. E olha que loucura, né? O mercado que eu achei que era golpe, hoje é o mercado que eu trabalho. E, enfim, quando eu entendi qual que era o modelo de logística, automaticamente, cara, foi assim... foi autoexplicativo. Eu entendi e abri minha própria loja, idêntica do cara, né? Me desculpa. Viu que era uma grande oportunidade, né? Exato. Me desculpa. Abri uma loja 100% idêntica, assim, mesmo nicho. Na época era nicho de futebol, tava muito em alta, pandemia e tal. Sim. Abri uma loja e começou aí. Então, eu achei que eu tinha inventado a logística porque eu achei que eu tinha entendido o que o cara tinha feito. É só você. Aí, exato. Falei, caralho, agora que eu entendi, eu não preciso esperar o produto chegar. Eu vou receber, vou tirar minha parte, mando o produto, todo mundo feliz. Cara, Só um parênteses, mano, que é uma das características, assim, que, já deu pra identificar na sua história, e é uma coisa que eu identifico na maior parte da galera que a gente conhece, que tem muito resultado, que é o fato de ter a habilidade de aprender sozinho. Porque eu vejo que muita gente que tá entrando no mercado, às vezes o cara só executa aquilo que alguém ensinou pra ele. Aquilo que alguém mastigou, falou assim, ó, é assim, você vai ter que passar aqui, depois ali. Só que muita coisa que você vai fazer na vida que vai dar resultado de verdade, talvez você vai ter que fazer uma engenharia reversa, igual você fez ali, procurar, pesquisar, ter experiências e com essas experiências você pensar, pô, e se eu testar essa coisa aqui? Então já é uma característica que você comentou aí que, imagino que essa habilidade que você tem, que te levou a fazer isso, provavelmente também te levou a ter outros acertos ao longo da trajetória, né? Você conseguiu meio que descobrir esse mercado sozinho, com certeza você descobriu várias outras coisas que foram importantes para você ao longo do trajeto. Com certeza. Inclusive, uma característica minha
que hoje os meus alunos também conseguem sentir vendo o que eu faço diariamente é ter um modelo de trabalhar muito diferente do que é comercial, do que você vê no Instagram. Então, assim, não que eu seja contra mentoria, que eu seja contra seguir pessoas que tá ensinando o que você quer aprender, mas eu prezo muito pela originalidade. Então, acaba que eu gosto de ter a minha própria forma de trabalhar e quando eu ensino isso para meus alunos, assim, a reação que eles têm dentro da mentoria é, nossa, eu nunca tinha entendido esse ponto de vista, eu nunca tinha visto o dropshipping com esse ponto de vista, e inclusive é uma pauta que a gente vai entrar em breve, que é igual você falou, o tempo todo eu me reinvento, o tempo todo eu tô sendo autodidata, tô aprendendo sozinho, e quando eu migrei, a gente já vai falar disso, mas quando eu migrei do mercado nacional pro mercado global, foi exatamente assim. Porque até hoje a gente não tem grandes mentores, a gente não tem muitas pessoas que produzem conteúdo sobre o mercado global. Não, exato. Entendeu? Creio eu que eu seja um dos pioneiros que estou falando do mercado global com propriedade, com resultado sólido. Então... Eu acho que é um grande diferencial isso seu, né? A amostragem do resultado e tá fazendo na prática, né? Sim, sim. Hoje em dia tem muita gente que tem muito preconceito com quem produz conteúdo porque cria esse estereótipo da pessoa que produz conteúdo não tem resultado. E eu venho quebrando isso, porque eu sempre faço aquela divisão. Resultado de dropshipping, que inclusive é muito mais relevante do que o meu resultado com mentoria, porque eu abro, em 2024 eu abri uma turma de mentoria. Sim. Então, o tempo todo eu estou trabalhando, aprendendo, sintetizando conhecimento e de forma 100% autodidata, porque você não tem acesso a esse tipo de conteúdo na internet. Hoje, você não consegue ver com uma pessoa que tem experiência no mercado global, porque é um mercado novo. Exato, muito novo, né? Exatamente. Então, como é um mercado extremamente novo, você não tem ninguém que já fincou a bandeira e fala com propriedade daquele assunto e é uma pessoa que tem 4, 5 anos de bagagem. Porque quando a gente fala do dropshipping convencional, tem players no mercado que tem 4, 5 anos de bagagem. Então, o cara tem autoridade para poder falar. Sim. E hoje, eu acredito que eu seja a pessoa que está produzindo conteúdo com uma certa bagagem acima do resto, porque ainda é muito novo, claro que eu tô aprendendo, mas a gente já conseguiu ter um resultado expressivo em 2024. Então os resultados não mentem, né? Não mentem, exatamente. Os resultados não mentem. Boa. Rafa, fala um pouquinho aí sobre você, o que você faz, qual que é seu grande diferencial aí nesse mercado, né? Como que você faz, as coisas que você faz hoje em dia. Boa. E que eu acho muito foda. Boa, meu querido. Cara, também trabalho com loja online sem estoque. Já tem 5 anos, tô com 23 anos hoje. Tava seguindo ali o caminho tradicional, então eu cheguei a entrar na faculdade, cheguei a me formar na faculdade. E hoje em dia a maior parte das pessoas que eu conheço, pelo menos que estão na minha faixa etária, que vivem do mercado digital, acabaram que nem foram pra faculdade. Eu acabei indo pra faculdade, meu objetivo ali na época era ser economista, que eu tinha assistido ali. Olha só. Do Lobo de Wall Street. Então eu queria ir pro mercado financeiro e tudo mais. Você achou que ia ser daquele... Achei que era farra, né? A coisa e tudo mais. E aí depois teve um momento que eu entendi que, na verdade, trabalhar no mercado financeiro significava trabalhar de terno e gravata ali todo dia, bater ponto. Faria Limer, férias programadas. Eu falei, cara, acho que isso é um pouco mais chato do que eu gostaria que fosse. E aí, nesse meio tempo, a minha namorada, que hoje é esposa, Bianca, ela fazia faculdade de publicidade, também é formada em publicidade. E, cara, apareceu um anúncio pra mim do Érico Rocha no YouTube. Eu tinha uma vontadezinha de empreender ali, mas na minha adolescência eu era um cara totalmente desviado, assim. Então, só queria saber de jogar futebol, jogar alguma coisa no computador e sair pra festa. LOLzinho. Era ruim em tudo. Mas jogava muito. Se estressando. Sempre gostei. Hoje em dia eu nem tenho mais instalado no computador. Fica até o site aí pra galera. Assim, obviamente, né? Não é assim pra todo mundo, não. Sei que os meninos Carlos, por exemplo, conseguem se equilibrar bem com isso. Mas eu, hoje em dia, se eu tiver instalado no computador, eu vou querer jogar. Então, eu já sei que eu não tenho controle, eu já nem... Caramba, esse nível. E aí, cara, apareceu um anúncio pra mim do Érico Rocha, que fala sobre... Até hoje ele fala sobre lançamentos de infoprodutos na época. E ia ter uma masterclass, uma palestra dele em Belo Horizonte. E eu entendi... Na verdade, eu nem entendi do que se tratava a parada. Eu só entendi que era uma coisa de empreendedorismo, marketing. E era aniversário da Bianca. Eu falei, cara, eu vou comprar os ingressos aqui pra
pra gente poder ir junto. Sempre preferi comprar ingresso que fosse tipo uma experiência do que um presente. sim. Até hoje a gente mantém isso, Sim. que eu acho que é interessante. E aí a gente foi nessa palestra, chegou lá, o cara falou que dava pra tipo, ficar milionário vendendo curso de costura. De curso de, sei lá... Forte. Enfim, você pega, ensina qualquer coisa na internet, ensina a galera a fazer sabonete artesanal e vende milhões de reais. Eu falei, caramba, então beleza, eu posso ser o cara que é o estrategista por trás disso aí. Sim. E eu tentei comprar o curso dele lá, na época era R$7.000. Porra, Eu pra quem recebia tá começando, né? R$700 no estágio da prefeitura. Então, assim, era 10 Só vezes tava meu grande. salário mensal ali, não dava. Só que minha sogra tinha um acesso a um curso. Então, ela me mandou acesso ao curso e eu comecei a assistir, já quis engolir tudo, né? O mais rápido possível. E eu cheguei no módulo de tráfego pago. Quando eu cheguei no módulo de tráfego pago, desvirtuou tudo. Todos os meus planos que eu tinha ali sobre produtos, eu falei, cara, eu vou largar esse negócio pra um lado. Vou monetizar isso aqui hoje. Boa. Então eu comecei a tentar prestar o serviço de tráfego pago para empreendedor local. Na época era muito mais fácil. Hoje ainda é fácil, ainda é bom e tal. Mas na época era muito mais fácil porque não tinha esse tanto de gente que sabe fazer tráfego pago. Geralmente a galera começa no digital prestando esse serviço, né? De gestor de tráfego para local. É uma maneira Legal. interessante, que você consegue levantar um caixa sem ter caixa. Né? Tipo assim, não tinha dinheiro para investir. Desse jeito eu consegui prestar serviço ali para alguns empreendedores. Então, tipo, barbeiro, o meu barbeiro... Saca? E aí eu comecei a fazer uma carteirinha de clientes ali, só que eu não consegui escalar. Então eu consegui sair do estágio, foi ótimo, já dei meu primeiro passo, comecei a vir do mercado digital. Porém, chegou um momento que eu falei, cara, eu não tô conseguindo mais aumentar o meu faturamento mensal. Eu comecei a ficar um pouco frustrado em relação a isso. Foi nesse período que na faculdade, ou seja, a faculdade mudou minha vida nesse aspecto, eu conheci um cara que é meu mentor de vida até hoje, que ele já estava fazendo dropshipping, queria um sócio e me chamou para tocar a parte de tráfego pago da operação dele. Que massa. Como eu fazia tráfego pago, ele falou, cara, eu tô precisando de alguém para isso, quer entrar comigo para ser sócio? E aí ele me ensinou tudo que ele sabia, eu mergulhei de cabeça para poder entender o mercado, entendi que dava para trabalhar sem estoque, desse jeito eu consegui escalar meu faturamento, porque aí eu poderia vender não só para os caras que moravam na minha região, mas para o Brasil inteiro. Depois, futuramente, entendi que dava para vender para o mundo inteiro, né? Sim. Que ainda é mais interessante. E uma escala muito maior. Então, a gente começou a trabalhar com isso. E assim, estou há 5 anos já trabalhando 100% com loja online, vendendo produto físico na internet. Já trabalhei com outros modelos de logística também. Já cheguei a ter estoque, print on demand. Hoje eu voltei a trabalhar 100% só com drop, porque é uma forma muito boa de monetizar. Boa. E você também tem alunos, né? Você ensina sobre drop. E, assim, qual que é o seu diferencial, né? Boa, mano. Então, de 1 ano pra cá, todo mercado tem 5 anos. De 1 ano pra cá, eu comecei a produzir conteúdo. Porque eu sempre tive essa vontade também, gosto de ensinar, gosto de compartilhar. E ao ensinar para algumas pessoas essa minha metodologia, que é a nossa forma de fazer dropship, a nossa forma de trabalhar com loja online, muita gente teve resultado. Então, automaticamente, eu comecei também a estruturar melhor essa parte de produção de conteúdo, de produção de curso, infoproduto, mentoria. Por quê? A gente trabalha com branding. Então, a gente nunca trabalhou com loja genérica, vendendo produto aleatório, sabe? Com aquelas lojas que você entra. Hoje em dia, eu gosto até de brincar em relação a isso, né? Porque, por exemplo, quando eu entrei no mercado, na verdade, quando eu entrei, não, uns 2, 3 anos atrás, a Bianca, que na época era minha namorada, hoje é minha esposa, ela já tinha uma noçãozinha ali, mas não sabia muito bem como que funciona o mercado, não tinha tantas manhas, né? Como quem já tá mais imerso na coisa. E, mesmo assim, ela facilmente identificava o que era uma loja de dropshipping. Quando ela clicava no anúncio, ela conseguia falar, olha só, amor, essa loja aqui é de dropshipping. Realmente, eu também já tive essa experiência. Às vezes eu tinha um produto que eu queria muito comprar, só que eu sabia que era uma loja de dropshipping. Ela tinha cara de loja de dropshipping, né? É isso, porque a galera coloca o mesmo tema, todo mundo usando o mesmo tema, todo mundo usando foto do fornecedor, então às vezes foto do chinês ali segurando o produto, às vezes o texto na foto em inglês ou em chinês, o anúncio do chinês usando o produto, então fica aquela coisa que não passa credibilidade. E a gente sempre trabalhou da maneira contrária, a gente sempre trabalhou com branding extremo. Então, definindo um nicho específico, um nicho forte, com uma demanda, posicionando bem a sua marca para poder comunicar de forma eficiente com aquela persona, com aquele público-alvo. E aí com vários produtos que são soluções diferentes para aquele público-alvo. Então não é nem com um produtinho vencedor que resolve uma dor em específica, não. Só com um produto que às vezes já é até uma commodity mesmo, que já é algo muito vendido, mas o diferencial é o posicionamento. Então a gente cria uma marca para parar de brigar por preço e para virar algo que o cliente escolhe por preferência. Legal. Então quando o cara bate o olho naquele site, naquela estrutura, naquele anúncio, enfim, ele não imagina que é uma lojinha de dropshipping. Você sai dessa guerra maluca de cópia, né? É isso.
Até porque, por conta dessa guerra maluca de cópia, a galera fica muitas vezes sempre tendo que pular de um galho pro outro, sempre variando muito, né? Inconsistência, não sabe quanto que vai faturar no mês que vem. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. A ansiedade no talo também. Às vezes anos com essa imprevisibilidade, e você não consegue construir uma marca a longo prazo. E um dos principais diferenciais é quando você estrutura uma operação que vende várias vezes pro mesmo cliente. Ou seja, quando você sabe que você coloca o cara dentro da sua operação, ele vai ter uma experiência interessante e a média e a probabilidade é que com a estratégia que você está utilizando, o cara compre de você 2, 3, 4, 5 vezes, você basicamente ganha o jogo. O jogo do LTV, né? Que é tão falado aí que você consegue praticar no dropshipping, né? É isso. Primeiro, porque na entrada você consegue trabalhar com uma margem melhor, você consegue trabalhar com um markup mais interessante, porque sua loja já passa mais credibilidade, você não tá brigando por preço. Então, beleza, tem uma margem boa. E o cara vai comprar de você de novo e de novo. Então, na segunda, na terceira, na quarta compra, você não tem custo de marketing. Exato. Ao saber que você não tem custo de marketing, o que é o LTV? O LTV é o Lifetime Value, ou seja, é o valor médio que o seu cliente deixa com você ao longo do tempo. Se você sabe que o seu LTV é muito maior do que o seu ticket médio, o que é o ticket médio? É o valor médio que o cliente deixa na sua loja por pedido. Então, se o seu ticket médio é R$200 e seu LTV é de R$1.000, na hora de investir para poder ganhar o cliente, você não precisa investir R$50 pensando nos 200 de entrada. Exato. Você pode investir 200 pensando nos 1.000 de LTV, no 1.000 total. E aí você ganha de todo mundo no leilão. E o mais legal é que quando o cara, né, o cliente, ele vai comprar pela segunda vez, tem que lembrar que não teve um custo de marketing. Então, sua margem de lucro vai ser muito maior. Isso. Né? Então, é olhar para dentro, né, para o funil, do que ficar tanto olhando para aquisição toda hora, né? Então, ó, que massa. Sabe o que é o legal de ouvir ele falar isso? Porque justamente essa ideia que ele tem de construir empresa foi que acabou conectando a gente. Porque hoje a gente fez a combinação perfeita, a gente juntou dois mundos que são complementares e traz uma entrega absurda, que é ele ter essa noção de construir marca, que, sinceramente, não é uma noção que eu foquei durante os meus anos de dropshipping e conectou com o meu universo, porque hoje, especificamente, eu não tenho nenhuma loja pro Brasil. Hoje eu vendo 100% pra Europa e de forma global no geral. Então, Austrália, Estados Unidos, Canadá, enfim. Então, a gente vende para moedas fortes. E a gente se conheceu justamente para conectar essas duas ideias. Porque eu sei que ele é referência no assunto de marca e eu sou referência no mercado global. Exato. A gente conectou as nossas ideias porque, pensa comigo, ele já explicou o poder de você ter uma marca. Exato. Tá? Agora você pensa, você ter uma marca que tem um LTV legal, onde você tem um custo por aquisição, um custo por cliente mais baixo, porque o cliente tem um poder aquisitivo maior. Então, por exemplo, hoje a gente vende muito para a Europa em euro, tá? Para você vender um produto de R$200 aqui no Brasil, é uma missão mais difícil, porque R$200, se você for comparar em termos de porcentagem com o salário mínimo, é um valor muito alto. Muito alto. Porém, R$200, quando você divide por euro, são produtos que vão se transformarem, tá? Em produtos de mais ou menos 39 euros, 42 euros, que é a faixa que a gente trabalha. 42 euros para um cara que mora na Europa, que recebe em euro, que realmente tem condição, tem um poder aquisitivo maior, chega a ser uma piada. Então, a gente reduz a barreira de entrada do produto. Então, deixa de ser R$200, vira 40 dinheiros, porque 200 dinheiros e 40 dinheiros é proporcional. Então, deixa de ser 200 dinheiros, vira 40 dinheiros e a gente consegue ter a combinação perfeita, que é a combinação que a gente tem hoje. Não sei se a gente pode falar, mas a gente já está trabalhando num projeto em parceria, justamente com o know-how que ele tem de construção de marca e com a minha expertise no mercado global. Cara, então olha que loucura, né? A pessoa, ela pode estar, sei lá, no quarto dela, no interior de, sei lá, de Minas Gerais, ela tá podendo ter uma loja com branding em qualquer lugar do mundo. Isso é loucura. Isso é movimentação, tipo assim, da economia global. Exatamente. Olha como muda a economia global fazer isso. Então, cara, é uma oportunidade, assim, absurda
né? Pô, minha loja ser mais famosa na Espanha do que no Brasil e eu Sim. trabalhando de um quarto. É bizarro, assim, o que a gente vai movimentar. Gourmetizaram muito a ideia de ganhar em dólar, ganhar em euro. E quando você entra no Instagram e você vê alguém falando disso, você quer ganhar em euro, ganhar em dólar, fica parecendo até suspeito. Você já, hoje em dia a gente já olha com um certo bloqueio, receio, um receio, exato. Mas a verdade é que, assim, quando você tem a expertise igual a gente tem, de bagagem, 4 anos de drop, no caso dele 5 anos, até mais que eu, e você começa a aplicar para um público que realmente tem condição financeira para poder comprar, porque eu sinto que aqui no Brasil, principalmente hoje, né, que a régua tá muito maior. Quando eu entrei 4 anos atrás, era muito mais tranquilo de vender. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a régua tá muito maior. Tem muito golpe na internet, tem muito produto fraudulento. Então, realmente, se você não fizer o que ele faz, que é construir uma marca, fica praticamente impossível. Eu, sinceramente, posso contar nos dedos quem tem resultado sólido dentro do Brasil sem ter uma marca. Hoje em dia, no mercado de dropshipping, acredito que seja muito difícil, tá? Eu acredito que, assim, se o cara tem resultado sem ter marca, com produto, de forma honesta, ele é, assim, literalmente único, especial. E o tempo é limitado, né? Tipo assim, em qualquer momento, se ele não construir ali uma base sólida, a operação pode parar de funcionar. Aí vai pro jogo da inconsistência de novo e aquela ansiedade de novo. Aposto que tem muita gente que deve estar sofrendo com ansiedade por conta de inconsistência no dropshipping, né? Total. E eu acho que o jeito de vocês resolverem, ainda mais se juntando, né? Que é todo o seu conhecimento em branding, né? Em LTV, junto com um mercado muito grande, né? E que, assim, cada vez vai crescer mais, né? Vocês viram, não sei se vocês viram a live da Shopify. É bizarro, assim, o que tá acontecendo. Então, a tendência é só crescer. Eu acho que a junção disso, eu acho que é uma das principais soluções que eu vejo para pessoas que querem realmente criar um negócio, né, mais consistente, previsível. Cara, assim, eu sempre escuto as pessoas me perguntarem assim, qual que é o seu maior sonho comercial, seu maior sonho profissional? E eu posso falar com propriedade. Voltar no tempo com o conhecimento que eu tenho hoje, exatamente a bagagem que eu tenho hoje, se eu pudesse voltar no tempo 4 anos atrás, 5 anos atrás ou 10 anos atrás para poder aplicar o meu conhecimento que eu tenho hoje. Eu ia comprar tudo de Bitcoin. Desculpa. Não, se eu puder, claramente, né? Claramente. Mas eu voltando no tempo com o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria resultados cada vez mais expressivos. E a gente tem essa oportunidade, porque... Olha pra você ver, a gente começou o podcast falando que não existe um grande mentor de dropshipping global. Não existe ainda conteúdo na internet e eu sou autodidata, por isso que eu tô tendo resultado, enfim. Então a gente tem a oportunidade de voltar no tempo e dessa vez, tanto eu quanto ele, tem a bagagem dos últimos 4, 5 anos com a gente. Então, tipo assim, quando a gente estabeleceu essa parceria, pra gente foi bizarro, porque a gente criou uma realidade perfeita, onde a gente tem dinheiro, que é importante, porque claramente dá para começar com pouco, mas a gente tem assim, caixa, budget praticamente infinito, né? Quando a gente fala de dropshipping, já que não precisa de ter um investimento alto. A gente tem conhecimento, a gente tá acertando o timing. Então, tipo assim, uma parada é você começar no dropshipping nacional, convencional, hoje, sem construir marca, sem fazer nada. Outra coisa é você começar no mercado global, acertar o timing, começar com marca, desenvolver tudo. E, cara, é a oportunidade que eu tô falando com você. Voltando à pergunta de qual é o maior sonho profissional. É isso, a gente tá tendo essa oportunidade. A oportunidade tá batendo na nossa porta e é por isso que a gente tá aqui, no final do ano, fazendo podcast, falando do mercado global, falando sobre criação de marca, porque a gente não quer perder o time. A gente quer começar 2025 e potencializar ainda mais os resultados que a gente trouxe aqui em 2024, porque foi um ano muito próspero. A gente fechou com mais de 8 dígitos de faturamento com o mercado de dropshipping. Então, assim, é um resultado extremamente expressivo e a gente quer ir para 2025 já com esse pensamento de ano não acabou. E quanto que desse faturamento vem realmente do global, né? Do dropshipping global? É porque, assim, a gente não tá com essa parceria o ano todo. Então, a gente foi se conhecer mais pro final do ano. Então, obviamente, da minha parte, é 100% com o mercado global e a dele não. Sim. Então, a gente...
Bom, eu acredito que tanto eu quanto ele faturou 8 dígitos, tanto em real quanto em euro. Então, no final do ano, pra mim é 100% global. Agora, pra ele ainda tem as operações nacionais, né? Que ele já tem marca, não faz sentido você jogar a sua marca fora. Justamente o papo que a gente tava falando. Sim, com certeza. Ele tem base de clientes, então a não faz sentido. A marca vira, querendo ou não, uma vaca leiteira, né? Ela vai trazendo ali conforme o tempo. Então, marca é o investimento, né? Com certeza. Fazer uma marca é um investimento. Ela não acaba do dia pra noite. Ela continua vendendo. É uma construção, né, mano? É uma coisa a longo prazo, né? Não sai do nada, mas que vale a pena. Exato. Né? Pela consistência. Eu acho isso muito foda. E assim, igual você comentou, né? Existe essa janela de oportunidade muito grande agora para trabalhar com o mercado global, para trabalhar em euro, para construir marca, construir algo sólido lá fora. E por outro lado, ao mesmo tempo que está surgindo essa oportunidade, o tempo também está acabando para quem não se profissionalizou ainda no mercado. Verdade. Porque a cada dia que passa... Sinceramente, se você tá falando, tá acabando. Eu posso falar que já acabou. Para muitos. Eu também vou te falar, porque hoje é o que eu falei. Cara, se tem uma pessoa que não tem marca, não tem empresa, faz aquele dropshipping de 4 anos atrás e tem resultado, eu tenho que pagar pra ver. Sinceramente. Exato. Eu pago pra ver. Então, totalmente. Assim, tem uma coisa que a gente observa, né? Até pegando um pouco da parte econômica. Inflação. Todo ano que passa no Brasil, por exemplo, 20% de custo que a gente tem de aumento em todas as coisas, se a gente for pegar de fato a inflação real. Sim. E na parte dos anúncios, não é diferente. A cada ano que passa, por exemplo, as métricas vão ficando mais caras. O CPM vai ficando mais caro. Então, antigamente, quando a gente entrou no mercado, por exemplo, você vendia lá um produto de R$100. Não era complexo você conseguir ter um CPA. O que é o CPA? O custo por ação. Basicamente, o valor que a gente investe para poder conseguir fazer uma venda. Não era complexo você conseguir ter um CPA de R$20, de R$25 e tal. Vendia tudo, né, praticamente. Vendia. Você Cara, eu tenho um destaque no meu Instagram. Olha que eu comecei a produzir conteúdo meio tarde, tá? Comecei a produzir conteúdo com mais de um ano que eu tava já vendendo. Pô, quando eu comecei a produzir conteúdo pra internet, eu já tinha uma BMW. Nossa. Então, tipo assim, eu comecei muito tarde a produzir conteúdo pra internet. E aí... Então, assim, o que eu tenho de destaque lá no meu perfil, um dia eu ainda vou até trazer isso à vida novamente. ROAS de 10, 12, 15, coisa que, sinceramente, é questionável que exista alguém que tenha de forma certa... ROAS de 15, 10, 20, assim, com tráfego direto. Aí já entra aquele ponto que ele falou. Com tráfego direto é bem complicado, mas aí é aquela parada. Você não calculou o ROAS do cliente só em cima da primeira aquisição. Exato. Então o cara compra 1, compra 2. Às vezes no primeiro pedido já compra 3, 4 unidades. Então, cara... É o que eu sinceramente, se eu posso dar um único conselho e o que mais seja impactante durante todo esse podcast é que não existe mais loja genérica e eu era um grande defensor disso. Da forma que você conhece. Claro que se você pega uma loja genérica, faz uma marca forte, você direciona a sua base bem feita, cria coleções para aquela pessoa comprar mais de um produto daquela coleção, beleza. Eu tô falando daquelas lojas genéricas, sem marca, sem nem Instagram, sem... Cara, se quer fazer remarketing, isso não existe. E é um problema vender a ideia que isso é possível... Porque acaba frustrando muita gente. Legal. Antigamente, dava pra você oxigenar uma operação pensando só no próximo cliente, por exemplo. Sim. Então, tipo assim, não tinha nem order bump, tinha nem upsell, não tinha nada. Você fazia a venda ali, beleza, deu lucro. Sim. Agora você vai buscar a próxima venda. Hoje em dia, nas minhas operações, nas principais operações, a gente realmente não tem lucro na primeira venda. Essa é a estratégia. A gente não tem lucro na primeira venda. O que dá lucro? É o order bump, o upsell... E a segunda e a terceira compra. Legal. Então, basicamente, desse jeito a gente consegue escalar muito mais. Uma estratégia muito diferente, né? Uma estratégia diferente. E às vezes a pessoa vai tentar te copiar ali. O cara pensa, beleza, ele tá vendendo esse produto aqui, vou fazer exatamente igual. E aí o cara vai lá vender, não tem lucro, ele não consegue entender por que você tá tão escalado. Provavelmente já aconteceu com algumas pessoas que estão assistindo a gente aí. Pô, foi lá, clorou uma oferta, colocou a oferta no ar e não conseguiu ter lucro fazendo exatamente igual que o cara tava fazendo. Só que, às vezes, você não tá entendendo o que tá sendo feito por trás. Quais são as estratégias de ativação do cliente, de comunicação, de experiência. E isso é a profissionalização do mercado, né? Que na época que eu via bastante, há 2, 3 anos atrás, o mercado vai se profissionalizar, vai ficar mais difícil. Eu acho que esse momento chegou, né? E, assim, eu acredito que você deve ter um time trabalhando com você, né? Com várias funções lá,
Como que é a sua operação? Quantas pessoas tem? Com que você trabalha lá especificamente? Né? Enfim, como que você toca essa operação de drop? O primeiro ponto que a gente precisa ter para poder profissionalizar de fato a operação é ter clareza. Então, é ter clareza de métricas. Então, pra você poder falar, principalmente, se você está querendo construir uma operação em que você possa não ter lucro na primeira venda e ser consistente, você precisa saber exatamente qual que é o seu faturamento, qual que é a sua margem, quais são os seus custos, qual que é o seu ticket médio, quantas vezes na média o cliente compra de você de novo. Então, beleza, essa é uma parte da operação, essa clareza. Existem uma série de outras tarefas que você precisa executar que são tarefas repetitivas. Então, se você ficar preso, por exemplo, no suporte, se você ficar preso para processar pedidos, você não consegue fazer o que é importante de verdade para fazer o que você fala muito, que é sair do ponto 1 e ir para o ponto 2, para fazer coisas exponenciais. Então, hoje, quem está por trás das operações precisa fazer só coisas exponenciais, pensando no crescimento. Então, minha cabeça está 100% focada aqui em marketing comercial, marketing e venda. São as áreas da empresa que eu me preocupo. O restante, toda a parte de suporte, atendimento do cliente, toda a parte de processamento de pedidos, a parte logística mesmo, que cuida dessas questões burocráticas da operação como um todo, é tudo 100% delegado. A gente usa muito a automação. Então, hoje a gente consegue, por exemplo, pra você ter uma noção, uma empresa com menos de 10 funcionários, a gente consegue faturar milhões por mês. Mais de R$1 milhão de forma consistente por mês, com menos de 10 funcionários. Pensa que outro tipo de empresa, principalmente no mundo físico, consegue faturar milhões de reais mês com menos de 10 pessoas na equipe. Pouquíssimas. E o que eu acho legal é que você, assim, né? É que tem muita gente que não trata a operação de dropshipping, né, como uma empresa. E é uma empresa, então essa profissionalização que você tem, tanto de enviar os pedidos rápido, pós-venda, eu acho que isso é o grande diferencial para essas empresas que estão vivas até hoje, né? Que junto com essa questão do pós-venda, entrega rápida, tem a ver com o branding da marca, né? Então a pessoa ela vai comprar novamente porque ela teve uma boa experiência e isso eu acho que é o grande diferencial, né? E tem uma outra sacada também, que hoje em dia você consegue utilizar muitas ferramentas e muitos artifícios para simplificar a operação. Então, por exemplo, eu já cheguei a ter 42 funcionários. Funcionando para fazer as mesmas coisas que eu faço hoje. Então, você consegue ter uma operação fluida, processos, e fazer tudo isso que você precisa fazer de forma muito bem feita, hoje em dia utilizando automação, hoje em dia utilizando inteligência artificial. Então, se antes, por exemplo, o que uma equipe com 5, 6 pessoas de suporte conseguia fazer, hoje, às vezes, 1, 2, 3 no máximo já consegue dar conta do mesmo volume. Então, ter essa inteligência também de automatizar o máximo possível de processo para você reduzir seu custo, automaticamente aumentar seu lucro. Que massa. E lá, Carlos, como que você organiza a tua operação? Eu vi que é muito profissional lá, você já me mostrou alguns processos. Eu acho que a galera fala muito bem de você, principalmente por essa questão de como você trata, né, a sua empresa, e realmente é uma empresa de dropshipping, né? Não é um menininho ali vendendo por trás do computador. Eu acho muito massa essa visão que você passa para as pessoas. Excelente pergunta, porque eu acho que de longe isso é o que eu tenho mais propriedade para poder falar. Como eu disse anteriormente, apesar de eu ter 22 anos de idade, eu tô com 4 anos de mercado. Então, basicamente, eu já passei por todas as fases que você possa imaginar. Então, não vou mentir aqui falando que eu já comecei grande, até porque ninguém começa grande, ninguém começa gigante. Quando eu comecei, era só eu. Depois virou eu e um amigo. Depois a gente foi começando a crescer, foi criando processos mais bem estruturados, a gente foi formalizando algumas coisas que precisam ser formalizadas. E assim, hoje, como eu trabalho com o mercado global, você sabe que o mercado global vai te depender de mais pessoas para estar ali com você, justamente porque você precisa de mais setores dentro da sua empresa. Suporte em várias línguas, né? Exato. Hoje, dentro da minha empresa, a gente cria setores e eu tenho os seguintes setores. Inclusive, eu até dei uma aula recentemente para os meus alunos falando sobre essa gestão empresarial, porque eu tenho alguns setores dentro da minha empresa e eu não sei para falar exato quantas pessoas tem em cada setor. Mas hoje a gente tem, para começar, pedidos, que é o processamento de pedidos. Estou pensando aqui de dentro do Slack, tá? Pedidos, que é o processamento de pedidos. Então, tem uma pessoa hoje que faz 100% do processamento. Hoje, eu tenho uma pessoa que cuida 100% da criação e elaboração das lojas. Não tô falando do designer. É o cara que vai subir a loja de fato, vai lá dentro da Shopify e vai subir. Eu tenho um designer, e ele é fixo dentro da minha operação, faz todos os campos de design. Eu tenho hoje uma pessoa que me ajuda com suporte ao cliente. Hoje não, uma pessoa não. Aliás, é um setor de suporte ao cliente, onde a gente tem, por exemplo, eu tenho dentro do meu suporte ao cliente aquele
suporte de topo de funil, que é o primeiro contato. Eu tenho hoje o meu suporte direcionado para trocas e devoluções. Eu tenho hoje o setor que a gente chama lá dentro da minha empresa de help, que é o setor que vai cuidar justamente daquele cliente que pode trazer um problema mais sério no futuro. Então, vou te dar um exemplo, tá? Cara, o cliente te mandou um e-mail avisando que o pedido não foi entregue porque, não sei porquê, enfim, o endereço estava errado. E aí você sabe quando é um cliente que vai levar aquilo numa boa, que você vai fazer o processo de reenvio, ele vai esperar o tempo novo, e você sabe também que tem cliente que, tipo assim, ele não se importa o motivo que aquilo não foi entregue, ele não se importa se ele errou o endereço, o que aconteceu de fato, ele vai querer te penalizar cada vez mais e de forma mais drástica. Então, por exemplo, a gente recebe um exemplo, um Procon da Alemanha. A gente precisa ter o setor que vai lidar com esses problemas de uma forma mais profissional para isso que não escale para um nível mais sério. E é interessante você falou isso do Procon da Alemanha, né? Porque quando você vai para um mercado novo, vão surgir problemas novos, né? Exato. Então, com novas soluções, vem sempre novos problemas. Isso é bem interessante, porque nem passou na minha cabeça, né? Como que você sabe o que veio do Procon lá da Alemanha, o que você responde? Pois né? Eu acho que deve ter apanhado um pouquinho para aprender isso. Exatamente. É justamente por isso que eu consigo manter meu chargeback tão baixo. A gente tem múltiplas pessoas dentro do meu suporte ao cliente para situações diferentes. Então, faz sentido para mim ter uma pessoa que resolve o jurídico, troca a devolução, aquele suporte que é só dúvida, aquele suporte mais simples, a pessoa faz estorno, resolve chargeback, claro que não. Então, a gente setorializa dentro do setor de atendimento, a gente cria outros setores subnichados para poder organizar isso melhor. Então, continuando, eu tenho, então, processamento de pedidos, lojas, design, suporte ao cliente, aí já é uma estrutura mais densa, igual eu falei com você. Hoje eu tenho um cara que me ajuda com anúncio, tá? Apesar de hoje ser a minha função dentro da minha empresa coordenar os anúncios, então eu sou como se fosse o gestor sênior, tá? Até porque, cara, é meu propósito dentro da minha empresa, de coração mesmo. É o que eu me sinto bem, é o que eu gosto. Hoje eu acordo todo santo dia extremamente satisfeito sabendo que eu vou subir anúncios. Então essa é a minha profissão, é o que eu me encontrei. Então eu faço os meus anúncios, mas eu tenho um gestor júnior para poder me orientar, para eu poder orientar, aliás, e ajudar ele me ajudar a estruturar. E além disso, eu ainda tenho, por exemplo, um gerente geral que cuida de tudo, que é o Fabrição, já para quem é aluno, enfim, ele também já conhece. Tem bastante gente que tá ali dentro da minha cadeia e você consegue ver essa pergunta que você me falou do profissionalismo, porque, cara, a gente é uma empresa que centraliza tudo dentro do Slack, a gente é uma empresa que todos os colaboradores têm contrato, tá? Todos os colaboradores têm, como o Rafa falou, metas bem criadas e estruturadas, então a gente não acorda cego, a gente tem planejamento semanal, mensal, anual. Olha de onde vem o resultado que você posta, né? O por trás do... Não é do nada, né? É só apertar um botão, olha que massa. Eu gosto de falar para os meus alunos eu sempre falo isso, que eu quero que eles deixem de ser jovens dentro de um quarto, brincando de ganhar dinheiro. Aventureiro, maluco. Aventureiro, exato. E se tornam profissionais, empresários de sucesso que realmente construam um negócio, porque, cara, infelizmente, no mercado digital, a galera trata as empresas como se fosse brincadeira. E aí eu te falo, se você tivesse uma loja física que faturasse igual eu faturo, mais de R$1 milhão todos os meses, você ia tratar isso como brincadeira? Você ia permitir situações que você não leva aquilo com a seriedade que tem? É por isso que muita gente tem processo, muita gente que toma Procon, muita gente tem muito problema jurídico, porque não entende que isso não é brincadeira, que a gente não tá brincando de fazer dropshipping. Eu falo com propriedade, eu tenho uma empresa com colaboradores extremamente capacitados, com um propósito único e exclusivo de aumentar o faturamento. Esse é o propósito da minha empresa e é por isso que a gente tá indo aí pro 4º ano consecutivo, tá? Sem decair, sempre superando, ano a ano, a gente fecha cada vez mais com mais resultado, cada vez com mais faturamento, mais margem de lucro, mais profissionalismo e o mais importante de todos, todo ano que passa a gente fecha com menos problema, tá? Esse isso que é o mais importante. A paz mental, né? Exato. Essa é uma das métricas mais importantes que eu tenho também. Assim, não adianta ter um faturamento gigante, grande e não conseguir dormir direito. Paz mental pra mim. Exatamente. Tem uma KPI de paz. Eu tenho KPI de paz.
graça. Eu gosto até de brincar, porque eu tenho o jurídico, né? O Jean. E eu gosto de brincar com o Jean, pra não que usar. ele é meu seguro. É como se fosse um seguro de carro, o meu jurídico. Porque assim, eu uso mais o meu jurídico para poder fazer uma elaboração de um contrato, me orientar com... Cara, os problemas da vida pessoal, da minha vida CPF, porque graças a Deus a gente é muito amparado profissionalmente por todos os colaboradores e a gente não coleciona problemas. Inclusive agora que a gente começou no mercado de dropshipping global em 2024, que a gente centralizou 100% das operações de forma global, eu não tive nenhum problema jurídico no ano todo. É igual você falou. Claro que surgiu o Procon lá do Chile, por exemplo, que é o mais recente que eu tive que lidar. Sim, a gente toma Procon, a gente é uma empresa que fatura milhões. Não tem como É não. impossível você vender a ideia na internet de que empresa que fatura milhões não vai ter um problema, um Procon, alguma coisa assim, porque tem, é comum. A questão não é ter problemas, é a forma que a gente lida com os problemas. A gente é extremamente profissional. Então, eu vejo um cliente mandando um e-mail do Procon, você acha que eu vou ignorar? Você acha que eu vou... eu vou ficar arrumando problema? Claro que não. A gente vai lá, pega, resolve, finaliza e é isso. Então, legal demais. A gente montou uma empresa tão forte, eu tenho uma empresa tão forte com colaboradores que vivem o mesmo propósito, que é muito fácil aumentar e prosperar e crescer esse faturamento. A gente tem a inteligência artificial ajudando a gente, colaboradores extremamente capacitados e que entendem o porquê estão trabalhando. Então, ninguém da minha empresa acorda e fala assim, pô, mais um dia de trabalho. Ninguém. Por quê? Porque eles recebem de forma digna, recebem porcentagem, então eles estão literalmente conectados com o projeto. 100% dos meus colaboradores hoje têm essa remuneração variável, isso é muito importante porque o cara conecta no projeto de verdade, então 100% da minha galera é muito bem alinhada, inclusive... eu tenho uns amigos que brincam que eu não tenho um time, eu não tenho uma equipe, eu tenho uma gangue que estão ali pra me defender, custa o que custar. Exatamente. A galera tem que entender, mano, e tá muito alinhado com isso. O pessoal vê dropshipping como um modelo de negócio. Sim. Mas, na verdade, dropshipping é só um modelo de logística, é só a forma que você usa para poder entregar o produto. Mas, e aí você tem duas opções para quem tá começando no mercado. E eu vejo várias e várias pessoas com potencial sinistro, pessoas inteligentes, pessoas que têm know-how de marketing, pessoas que têm know-how de funil e perdem a oportunidade de construir uma empresa sólida de verdade, como a gente está comentando aqui, porque querem simplesmente utilizar isso para poder fazer uma lojinha de dropshipping. Cara, eu acho que é muito importante vocês estarem falando isso para tirar esse estigma da galera, né? Porque eu acho que o mercado colocou isso muito na cabeça das pessoas, de fazer a lojinha ali do jeito fácil, etc. E hoje... Vocês estão vendo o mercado como que tá, né? Tá, assim, cara, muito esquisito. Existe gente que produz conteúdo pro Instagram falando que trabalha 2-3 horas por dia. Então. E, assim, quem estiver assistindo esse podcast, vejam que dá pra fazer, sim, a coisa certa, né? Que dá pra fazer o dropshipping do jeito certo. E tem muita gente fazendo dropshipping do jeito certo. E assim... Tem duas opções quando você vai entrar no mercado. Eu quero construir uma lojinha para me dar uma renda extra. E que talvez hoje em dia seja mais desafiador do que já foi. Muito mais. Ou eu quero usar isso aqui para poder construir um negócio através da internet. Você pode olhar para aquilo como uma forma de construção de um business de verdade através da internet. E aí, nessas duas opções, quais que são as diferenças? Uma delas pode te gerar uma renda por 3, 4, 5 meses. E a outra pode ser o negócio da família pelos próximos 5, 10, 15 anos, 20 anos. E vai abrindo várias outras portas, né? Tipo... Totalmente. Ecossistema. Você consegue gerar outras formas de faturamento, você constrói marca. Então, hoje em dia, por exemplo, quando eu olho para mim no futuro, eu me imagino daqui a 30, 40 anos, talvez, eu me imagino trabalhando com lojas online, tocando as mesmas marcas que eu tô construindo hoje tijolinho por tijolinho. Aproveitando isso, qual que é a sua meta aí para 2025 e prioridades? O que você vê para 2025 como tendência? Enfim, o que você quer fazer nas suas empresas para você alcançar um outro nível? Bom, uma das metas, o Carlos já adiantou, a gente tá juntos aí nessa empreitada nova, tô dando espacinho lá pra gringa junto com o Carlos, que já é uma referência nesse ponto. Então, uma das minhas metas pessoais para 2025 é bater 8 dígitos de faturamento, agora faturando na Europa, então vendendo de forma internacional. Aqui no Brasil, eu já vendo há mais tempo, então já domino o jogo com mais tranquilidade, agora eu quero me desafiar nesse ponto. Vai passar todo esse know-how que você tem em branding ali, junto com o Carlos, que tem um know-how muito grande em drop global,
vai juntar, fazer a fusão. A ideia é fazer história nesse mercado agora em 2025 e, ao mesmo tempo, continuar consolidando cada vez mais as nossas operações aqui no Brasil. Porque desde sempre também a gente tem esse mindset de que, assim, até mesmo, pra mim sempre foi assim, o sucesso nunca veio do dia pra noite, saca? Sim. Então, em 2025, a ideia é continuar consolidando os nossos resultados. Boa. Então, é crescendo de forma sólida, consistente e sustentável a cada mês que passa, dedicando energia para poder trazer pessoas, para poder estruturar processos, para poder aumentar o faturamento de forma previsível. Boa. E, Carlos, você falou que tá rodando global, mas qual, assim, não sei se você pode falar, qual países, né, você tá mais rodando, enfim, só pra galera ver o tamanho da dimensão. Cara, eu consigo até conectar essa pergunta com as metas de 2025, porque assim, o que acontece, tá? Pra mim, 2024 foi um ano que a gente fechou com 8 dígitos de faturamento. Ponto final. Meta que a gente traçou foi alcançada, que é bater os 8 dígitos, tranquilo. Já é bem... 8 dígitos anual é a nossa meta da minha empresa, fechamos, tranquilo. Tá, mas pra mim, 2024 foi um ano de aprendizado. Comecei um negócio novo, fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, que foi vender de forma global. Então, 2024 foi um ano de aprendizado. 2025 é a hora que o jogo vai começar de verdade. Sim. Minha meta pra 2025 é, de forma profissional, ter pelo menos 30 operações ativas faturando constantemente todos os 365 dias do ano. Caraca. Então essa é a minha meta profissional. E a minha meta pessoal para 2025 é visitar a maior parte desses países para poder ver... Entender, né? Entender a cultura de cada lugar, justamente para poder impulsionar ainda mais. Então, eu vou te dar um exemplo. Por que essa pergunta faz sentido, tá? Porque, de longe, o país que eu mais vendo, sempre vendi muito, foi a Espanha. Mas eu nunca fui na Espanha. Então, eu tô conectando metas pessoais com metas profissionais. Eu tenho o sonho de viajar ao mundo, tenho o sonho de ir pra fora, tenho... cara, top prioridades pra mim. E eu vou ter a possibilidade, olha que mágico, tá? Vou ter a possibilidade de ir pra Espanha... Com um pensamento... Faturando em euro, vendendo pra Espanha. Eu acho que não tem realidade que eu possa estar mais bem... assim, satisfeito do que você viajar para o país que você tá vendendo e você ver a sua marca de forma presencial. Legal então, demais. Essas são as minhas duas conexões, profissional e pessoal. Faturar 8 dígitos novamente, porque para quebrar a barreira dos 9, é como ele falou, a gente tem que levar um jogo muito mais no longo prazo. Então, a meta também em 2025 é fechar nos 8 dígitos. Porém, contudo, a gente ainda quer ter 30 operações ativas, porque é o que eu julgo ser o teto com o time que eu tenho hoje. Caramba. Entendeu? Então, a gente vai manter 30 operações e aí a gente vai crescer mais. Então, eu também sou do time metas a longo prazo. Não adianta eu vir aqui e falar que 2025 a gente vai faturar 9 dígitos, porque eu sei que é uma realidade que está muito distante ainda. Então, muito pé no chão para chegar em 2025 e faturar tanto quanto a gente quer, com a quantidade de países que a gente quer. E legal que, assim, você deve ter passado por isso, que cada país ele tem uma cultura diferente. Então, desde da loja, os métodos de pagamento que deve ter ali, né? Muda para cada país. Então, acho que é legal você falar depois um pouco sobre isso, de como se adapta culturalmente a cada país, né? Como que começou o meu processo de dominação global? Eu comecei pela Espanha. O nome é até bom, gostei do nome. Gostou? Dominação global, gostei. Foi o processo de dominação global, exato. Inclusive, eu fiz agora o meu evento, né? E aí eu coloquei lá que era a frase que tinha no meu evento era sede de dominar o mundo. Quando eu criei essa frase... Cara, eu fiquei meio na dúvida se isso é do mal, mas é porque essa frase, sede de dominar o mundo, é justamente o que eu tenho. Então, como que começou esse processo de dominação global? A gente começou na Espanha, por ser o país que eu acredito ser o mais tranquilo para iniciar, já que a língua é o espanhol, então que você tem mais afinidade, tá? Comecei pela Espanha, e aí eu entendi como é que funcionava na Espanha. A Espanha é um país, hoje, que trabalha em contra-entrega também. Sim. Então, isso já é uma barreira. Você tem um país que tem a possibilidade de ser contra-entrega. Qual então, que é a sua opinião, mano? Assim, aproveitando o gancho aqui. Cara, Polêmica opinião? Polêmica opinião. O que eu acho de contra-entrega? Olha, eu sou o nerd das métricas. Eu sou o nerd dos números. Então,
Quando a gente fala de contra-entrega, você está falando de um modelo de logística que você não tem 100% de previsibilidade. Então, vou te mostrar um exemplo, tá? Vendi para a Espanha no cartão de crédito. Você sabe que, se custou, um exemplo, você vendeu 100 euros, 30 euros é custo de produto, 30 é marketing, 30, o resto é lucro. Um exemplo, tá? Uma conta de padaria. Quando a gente fala de contra-entrega, assim, você não tem certeza absoluta daquilo, porque como que funciona o contra-entrega? O cliente compra pelo seu site, preenchendo como se fosse um formulário, chega o produto na casa dele, ele vai lá e paga pro, abre aspas, carteiro. Então, você não tem uma previsibilidade que aquele produto vai ter uma aceitação muito grande. Então, tem pessoas no mercado global que têm resultados expressivos com contra-entrega, e eu não vou ser hipócrita aqui para falar que não funciona o meu método que funciona, para ser sincero, mas não combina com o meu modelo de pensar, meu modelo de trabalhar. Eu sou o cara da previsibilidade. Eu quero fechar meu mês com 35% de margem de lucro. Então, como que eu faço para poder fechar esses 35% de margem de lucro? Se eu ver que no 15º dia do mês a gente não tá dentro do esperado, a gente consegue corrigir. No contra-entrega, não. Você não tem essa previsibilidade. Eu tenho uma visão também que eu acho que o contra-entrega, talvez, ele, igual você comentou, não combina muito com a sua visão, com a sua forma de trabalhar. E eu também acho que não combina muito com o Meta Ads. E talvez com o Google Ads. Sabe por quê, mano? Porque a gente trabalha hoje com algoritmo, né? Sim. Então, o algoritmo, ele tá ali o tempo todo entendendo quais são os interesses das pessoas, o que elas estão gostando de ver, o que elas estão gostando de comprar e tal. E aí, uma vez que ela compra na sua loja de contra-entrega um produto X, um copo, um jogo de copos aqui e tal, o Meta vai falar o quê? Esse cara gosta desse tipo de produto, esse cara gosta, tá interessado nesse copo. Vou começar a mostrar vários outros copos para ele. E aí o cliente começa a ver o mesmo produto que ele pediu na sua loja pela metade do preço. Por 25%, 30% a menos. Como o cara não tem nenhum compromisso financeiro com a sua loja, ele vai comprar em outra loja mais barata e não paga na sua. Então, eu vejo que tem esse gap também em relação ao Meta Ads, que é uma parada que me incomoda um pouco também em relação ao contra-entrega. sem falar dessa parte que dificulta muito o cálculo de lucratividade também para escala, eu acho que é uma parada Exatamente. complicada. É aquela parada, né? Sou fã da Profitify, não é à toa. A gente gosta de ter essa Clareza, essa né, das clareza, métricas pra poder exatamente. Eu escalar. gosto de saber quanto que eu lucrei hoje, quanto que eu lucrei ontem, quanto que eu lucrei nos últimos 7 dias, e eu não gosto de ter uma métrica aproximada. A gente procura ferramentas que têm esse comprometimento de te entregar com clareza as métricas, não é à toa. Então não combina com o meu jeito de trabalhar. Eu tô falando, não vou vir aqui falar que não funciona, que o meu que tá certo, mas não funciona visões, comigo, são opiniões. visões diferentes, exatamente. Da mesma forma que tem pessoas que podem olhar pro dropshipping e falar que isso não existe, que não tem margem de lucro. Só que, cara, a gente tá fechando mês pós mês 7 dígitos de faturamento com 35% de margem de lucro. Se isso tá pouco, se 35% de margem de lucro tá pouco, cara, Tá doido. não existe um modelo de Sim. negócio assim. Só serviço. Cara, eu gostei daquele ponto que você falou, da dominação global, né? E quando você imaginava que o Carlinhos ali de 3 anos atrás agora tá vendendo globalmente, né? Tipo assim, Pois é. já caiu a ficha que... Cara, o processo de dominação global, por mais que possa parecer maluco, é uma meta que eu tenho no longo prazo, pô. Se a gente tem a possibilidade de vender para todos os países do mundo, por que eu ficaria preso no Brasil? Você entendeu? Faz sentido. Eu não quero cuspir no prato que eu comi. Brasil foi maravilhoso para construir tudo que eu construí na minha vida. Cara, me deu muito sucesso, me trouxe muito dinheiro, me trouxe conquistas magníficas, mas chegou a hora de dar adeus e não é um adeus triste, é um adeus feliz porque foram portas abertas e agora eu posso caminhar num ambiente ainda maior que é o mundo. Cara, eu tenho 1 ano de mercado global, eu rodei até então 10 países. Sim. Só 10 países. E você acha que o resultado que você trouxe com o global foi bem relevante perto do que você trouxe com o Brasil? Vou ser sincero pra você, tá? É até estranho falar isso de forma pública. Mas esse foi o ano que eu fiz mais dinheiro na minha vida. Por quê? Porque eu consegui ser mais constante, em moedas mais fortes, com a margem de lucro maior e
ter mais operações ativas. Aqui no Brasil, eu conseguia manter 1 ou 2 lojas ativas. Até porque a gente tem a afinidade do Brasil. Quando eu falo de mercado global, você tem a possibilidade de ter, por exemplo, uma loja feminina para Espanha, uma loja feminina para Alemanha, uma loja feminina para Suíça, enfim, então aumenta a quantidade de resultado. Sim. E aí aquela parada que eu falei recentemente para os meus alunos, que é o seguinte, cara, você não precisa vender 100 mil reais por dia em uma única loja. Você pode vender pouco, então você sabe, as minhas lojas faturam diariamente 3, 4 mil euros. Sim. Parece pouco, mas quando você pega o montante, 10 lojas faturando 3, 4 mil euros... Não parece nada pouco. 3 mil euros, modéstia à parte, um cara que tem 4 anos de mercado, fazer 3 mil euros é extremamente simples. E aí que é a jogada. Por que o mercado global é tão lucrativo? Porque você não é refém de uma única loja que você precisa escalar muito com a margem de lucro pequena. O mercado global é lucrativo porque tem a possibilidade de você ter 10 lojas, por exemplo, faturando entre 2 a 3 mil euros com 35% de margem de lucro. Por dia. Esse é o game. Exato, 2, 3 mil euros por dia com 35% de margem de lucro. Esse é o game do global. Isso é você entender que não tem limite. Quando eu falo que é um processo de dominação global, é porque é um processo de dominação global. A gente começou na Espanha, foi para Alemanha, Portugal, enfim. Então a gente literalmente tá nesse processo de dominação global e eu quero que todas as minhas lojas estejam presentes em todos os países do mundo. Boa. E assim, eu quero que você fale agora para as pessoas aí que estão assistindo o que não fazer no dropshipping global. Excelente pergunta. Eu acho que assim, cara, o primeiro... Você entra no mercado de dropshipping global, demora um tempo de você entender que você não está no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa se conscientizar que você não está no Brasil. Então, práticas que você tinha aqui dentro do Brasil não vão ser aceitas lá fora. E uma prática que eu vejo que é comum aqui no Brasil e é inadmissível lá no global é o tempo de processamento de pedido. Parece bobo, mas o tempo de processamento de pedido faz muita diferença. Eu vou te dar um exemplo meu, tá? Aqui no Brasil, quando eu tinha operação no Brasil, eu processava pedido 3 vezes na semana. Então, eu começava lá, segunda-feira, processava uma vez. Quarta-feira, outra. Sexta, outra. Isso no global não existe. O mercado global é um mercado muito mais atualizado, muito mais profissional e muito mais imediatista. Então, no global, eu tenho que processar pedido segunda, terça, quarta, Eles estão quinta, acostumados sexta. com o padrão de qualidade bem alto, né? Tem que ser velocidade. E isso impacta no quê? No seu chargeback, provavelmente, caso você demore para entregar, né? Soltar os pedidos, enfim. Exatamente. E aí, onde vai bater? Na tua margem de lucro, né? Exato. Então, assim, inclusive, essa é uma estratégia que eu apliquei para manter meu chargeback em 1%. É você ter a possibilidade de processar pedido todos os dias e manter o seu cliente o tempo todo informado. Lembra que eu falei que eu tenho um time de suporte ao cliente impecável? Então, você mantém o seu cliente extremamente alerta de tudo que está acontecendo. Então, se ele está com uma dúvida, você tira. E outro ponto é processar pedido todo santo dia. É assim que eu saí de 3% de chargeback para 1%. E agora um bônus, uma dica extra, um hackzinho aqui para vocês, tá? Boa. Cara, existem 3 e-mails que a gente coloca no global, no Brasil também, que fazem muita diferença, tá? Quando você fala de chargeback. Vou te explicar quais que são esses e-mails, tá? A partir do momento que você processa o pedido, você concorda comigo que o seu chinês leva de 2 a 3 dias para aquele código de rastreio constar na base de dados? Sim. Então, qual que é o problema? Você entrega o código de rastreio para o seu cliente, por exemplo, na segunda, ele só vai funcionar na quinta. Sim. E aí que vem o hackzinho. A gente faz 3 e-mails, que a gente chama de e-mails institucionais, onde a gente avisa o cara um dia depois que ele comprou que o pedido já está em separação. 2 dias depois que o pedido dele já foi separado, já está sendo disponibilizado para coleta. No terceiro dia, a gente disponibiliza que o pedido foi coletado e em breve ele receberá o código de rastreio. E aí depois o código de rastreio. Então, a gente cria 3 e-mails institucionais com, abre aspas, status fakes, porque não são status fakes, isso realmente acontece, apesar de você não ter controle. Tá invisível ali, né? É um processo invisível que a gente não consegue ter acesso ao trigger que traz esses eventos, mas a gente consegue organizar eles de uma forma que você faz institucional, ou seja, programada para manter o seu cliente alerta, e isso reduz o chargeback de 3% para 1%. E isso é o profissionalismo que a gente estava falando, né? Não é à toa.
Tem gente que tem preguiça de fazer isso, é tão simples, né? É enviar alguns e-mails Exato. e, pô, você vai ter um chargeback menor, dor de cabeça menor, né? Então, levar a sério que tem um cliente comprando ali do outro lado, né? Eu acho que a galera esquece que quando você vende alguma coisa, tem alguém comprando. Eles levam o drop igual se fosse um jogo, eu acho. Tipo assim, pra maior parte da galera um jogo. Colocar dinheiro, tirar dinheiro. Colocar dinheiro é aquela parada do dinheiro por dinheiro, que Sim. você investe, lucra, investe, lucra. Então, tipo assim, eles não entendem qual que é o jogo de verdade. Sim. Então, vai ficar sempre preso no chargeback alto, vai ficar sempre preso em margens pequenas. E aí, toda vez que eu posto stories mostrando que eu tô fazendo 35%, 36% de margem de lucro, entregando produto... Fazendo certo. Exato, entregando produto, com custo de marketing, tudo ali separado, bonitinho. Aí, eu sempre posto isso e vejo que muitas pessoas compartilham porque parece ser irreal. Então, tipo assim... Por quê? Porque a galera não entende que eu não tô brincando de fazer dropshipping. A galera tá acostumada com o que tá vendo no Instagram, a gente fazendo dinheiro rápido e aquela crença que não dá mais pra fazer por conta da falta do profissionalismo, né? Eu acho que esse é realmente o grande diferencial que eu vejo em você e por isso que você tá aí tendo esses resultados, né? Não é à toa, né? Não veio do nada. Exatamente. Então, assim, 2024 foi um ano de muito aprendizado pra mim. Eu aprendi o que é o global, eu aprendi a vender de forma... que eu não fique dependente só do Brasil e eu tenho certeza que 2025 a gente vai impulsionar, porque 2024 a gente aprendeu, 2025 a gente vai impulsionar. E parece loucura porque a gente fechou coisa de faturamento, mas a gente quer aumentar drasticamente isso, crescer a empresa, crescer o meu time, meus colaboradores e ter um resultado ainda mais expressivo, porque sólido eu já tenho. Sendo transparente, eu já tenho resultado sólido, tá? A gente fecha todos os meses com faturamento que eu consigo ter uma noção de quanto que vai ser. Então, a meta para 2025 é crescer de forma exponencial esse faturamento e manter ele sólido. Boa demais. E, Rafa, qual nicho você acha que seria o melhor para iniciar aí, para ter uma loja, construir um branding, sei lá, na Europa, por exemplo, em algum país? O que você acha? Então, a gente até passou por essa decisão, né, nos últimos meses, quando a gente foi construir essa operação em parceria lá na Europa. E é uma pergunta que eu recebo muito, porque é a primeira coisa, eu acho, quando a pessoa tá começando, ela quer definir o nicho, né? E aí tem muitos preceitos que a galera utiliza para poder escolher o nicho, e eu vou trazer um conceito de economia pra gente poder pensar sobre isso. Existem os nichos que mais vendem. Então, a gente consegue facilmente, por exemplo, entender dentro de um país, dentro do Brasil, ou dentro da Alemanha, dentro da Espanha, quais são as categorias de produtos que mais estão sendo vendidos lá. Só que não necessariamente essas categorias de produtos que mais estão sendo vendidos são as melhores para a gente poder vender. Porque automaticamente, quando você tem uma demanda muito alta, essa demanda alta também vai atrair uma oferta alta. Sim. Então, o nível de sofisticação daquele mercado vai ser maior, o nível de concorrência vai ser maior. E para conseguir se destacar dentro daquilo ali, você vai ter que fazer uma estrutura acima da média, o que vai ser algo mais desafiador. Então, o que eu gosto de fazer na maioria dos casos é conseguir encontrar um equilíbrio. Então, estar em um nicho que vende muito bem, que tem uma demanda muito forte, mas que, por outro lado também, a gente, na hora de decidir, de dar esse primeiro passo para poder estruturar aquela operação, a gente já entendeu o que a gente pode fazer para poder construir uma marca no nível de solidez acima da média, um posicionamento forte, ou seja, pegar ali num ponto que a galera às vezes não tá pegando. Exato. Então, muitas vezes, é interessante pra galera, por exemplo, olhar para um nicho que já tem um pouco mais de familiaridade. Tudo bem, se o cara tem familiaridade no nicho muito específico, talvez não seja a melhor opção. Mas se o cara, por exemplo, já é cliente, já é público-alvo daquele determinado assunto, já sabe se comunicar, vai ficar muito mais fácil de conseguir estruturar a comunicação da marca. Legal. Porque o cara já vai saber que cores escolher, qual fonte escolher, o que ele vai utilizar como gancho nos criativos, qual que é a persona que vai aparecer nos criativos. Então, o processo como um todo ele vai ficar muito mais fluido. Legal. E o cliente que tá no outro lado, por exemplo, para comprar um produto de uma roupa feminina, tipo assim, você tá vendendo uma roupa pra uma menina de 25 anos, 24 anos. Você não vai colocar no anúncio, nesse vídeo, uma mulher de 52 anos. Sim. Não vai conectar. Então, você precisa ter essa sensibilidade, né? Lógico que eu dei um exemplo bem mais agressivo aqui. Então, você diz assim, ó, tem um mercado muito grande, muito concorrido, e aí eu pego esse mercado, assim, que eu tenho familiaridade, ele pode ser concorrido, e eu crio um
cluster ali, pega um pedaço dele e direciono para um certo tipo de pessoas, né? E posiciono naquilo. Eu sou bom nisso dentro desse mercado aqui inteiro, né? Em vez de competir genericamente com todo o mercado, o que vai reduzir muito, provavelmente, a margem, né? É isso, até o Carlos deu um exemplo bom em relação a isso. Tem que pensar onde que os concorrentes daquele nicho estão deixando a desejar com o público-alvo. Então, o que está faltando ali? Qual bandeira que está faltando ser hasteada? Sim. E aí você vai lá, você vai fincar a sua bandeira onde seus concorrentes estão negligenciando. E eu gosto muito de falar que, na minha visão, o branding, ele não é sobre identidade visual, ele não é sobre cores, não é sobre nada disso. O branding é só reputação. É o que as pessoas estão falando sobre a sua marca. Então, você tem duas formas de ter reputação. A primeira forma é uma reputação inconsciente. Ou seja, você simplesmente existe, que é o caso da maioria das empresas. Sim. E aí, automaticamente, as pessoas vão construir uma visão sobre aquela empresa. E vai ser a reputação que vai existir sobre aquilo ali. E tem a forma intencional, que é quando você, de forma intencional, constrói a maneira como você quer que as pessoas enxerguem sua marca. E isso é o branding. Então, quando você sabe o que você quer se parecer, quando você sabe o que você é e diz para as pessoas o que você não é, porque é uma forma muito boa também de dizer o que você é, você consegue de forma intencional construir a sua reputação. Exato. E aí, meu amigo, você gera autoridade, você ganha, ao invés de cliente, você vai ganhar advogados da sua marca, você ganha margem de lucro, você não briga por preço, você briga por preferência. Por isso tem muita gente que copia uma marca grande, por exemplo, tá no mercado aí e não tem resultado, né? Porque o processo de compra dessa pessoa também é diferente, né? Muitas vezes ela não vai na emoção de entrar no checkout e comprar, ela vai olhar o Reclame Aqui, vai ver o Google, vai ver o Instagram, né? Então, todo esse trabalho gera esse nível de consciência na pessoa antes dela fazer a compra, né? E por isso que é tão importante tanto cuidar da reputação, né, através de ter o time ali olhando, respondendo o suporte, Reclame Aqui, o Procon lá do Chile, enfim, e, né, construção da marca. É um caminho meio que natural, né? Acho que a palavra é intencionalidade. Hoje, assim, nas nossas operações, a gente tem intencionalidade em cada pequena ação que a gente vai fazer. Então, da forma como a gente escolhe a música do anúncio, até a forma, os termos que a gente vai utilizar na descrição do produto, são pensados para poder gerar uma impressão específica. Boa. E toda essa construção multicanal, ela faz com que a taxa de conversão do funil como um todo fique muito mais alta. Boa. E o que você acha que 2025 não vai mais funcionar, né? Então, assim, não vão por esse caminho porque não rola. O que você acha que não irá funcionar para fazer dropshipping em 2025? Acho que 2025 vai intensificar ainda mais a tendência de 2024/2, que é basicamente o mercado suprimir cada vez mais as operações que estão sempre dependendo do próximo cliente para poder sobreviver. Então, toda operação que só lucra com o próximo cliente tem a tendência de perder espaço nesse mercado. Tá cada vez mais caro, né? Tá cada vez mais caro, o marketing tá cada vez mais caro, o marketing de influência tá cada vez mais caro, os custos estão subindo. Então, quando você não consegue ter margem de lucro na entrada e você não tem lucro depois, na segunda, na terceira, na quarta venda, você vai ter uma dificuldade maior de conseguir escalar, vai perder espaço. E aí, basicamente, automaticamente, quem não está construindo marca, quem não está trabalhando, de fato, um posicionamento mais consistente, vai continuar perdendo espaço no mercado. Legal. E, Carlos, agora mudando um pouco de assunto, assim, como que a Profitify ajudou você aí ao longo dessa jornada aí, que eu acho que já tem uns 4 anos que você usa, já faz bastante tempo. Eu quero o troféu cliente mais antigo da Profitify. O Carlos tem a camiseta mais antiga, old school. Qual será que é o LTV do Carlos pra Profitify? Seria um bom falando de LTV, o Carlos tá aqui pra comprovar um negócio de LTV. O Vitinho já tá fazendo isso já há anos. Já há anos, eu tô desde 2019, né? O Vitor provavelmente já deve ter pegado aí um carrinho popular só de 4 anos investindo na Profitify. Ele podia já me chamar pra ser sócio. Empresa, eu sou sócio lá. Podia me chamar até pra ser sócio desse jeito. Quanto será que ele investiu pra te colocar na Profitify? Será que deu ROI? Pois é. Quanto será que ele pagou? Mas qual que era a pergunta? A pergunta era como que a Profitify te ajudou, né, ao longo dessa trajetória aí, visto que você está há bastante tempo no mercado, onde foram os pontos cruciais, assim, que você falou, isso me ajudou realmente a ganhar mais, enfim. É muito fácil responder essa pergunta,
Porque qual que é o objetivo de uma pessoa que tem uma empresa? O principal objetivo, sem ser hipótese, sem história, sem historinha Lucrar, triste. Sem historinha... Ganhar dinheiro, pô. É Lucrar, lucro. Eu não abri minha loja pensando em LTV, não abri minha loja pensando em marca. Cara, a realidade é que você abre um negócio porque você quer lucrar. Então, a principal métrica é o lucro e ponto final. Então, eu só consegui chegar onde eu cheguei porque dentro dos últimos 4 anos eu tive a Profitify do meu lado para poder organizar a minha empresa por mim. Então eu preciso saber quanto que eu lucrei. Eu tenho a possibilidade, isso aqui só a Profitify disponibiliza, de pegar aqui o meu celular nesse exato momento aqui nesse podcast, que eu tô fazendo aqui, abrir a Profitify e ver quanto que eu lucrei. Então a Profitify me ajudou a chegar onde eu cheguei, porque esteve comigo nos últimos 4 anos, me mostrando métricas do meu negócio que às vezes nem eu sabia, e me ajudando a encontrar os problemas da minha operação. Então, eu consigo utilizar uma ferramenta que eu gosto muito dentro da Profitify, é usar aquela aba de você saber quanto que você lucra por produto para você encontrar onde que estão os problemas da sua operação. Então, respondendo a sua pergunta, como que a Profitify me ajudou? Cara, basicamente porque dentro da Profitify eu consigo ter métricas do meu negócio que eu não teria de uma forma externa. Talvez eu tivesse que planilhar. Nossa. Então, não existe isso na vida de um empresário. Você tem tempo para fazer uma planilha de custos? E para confiar se a planilha tá certa ou não, né? Exatamente. Então a Profitify me ajudou justamente nisso, para ter controle da minha vida. Que massa. E eu acho que tem uma parte legal da Profitify que você me falou uma vez, trocando ideia, assim, que eu nem me liguei nisso. Mas é aquela push notification de quando caiu sua conta, né? Você me contou uma história que você tava, eu acho que numa festa, alguma coisa assim, você viu as pushes caindo assim, ele foi embora pra casa, eu achei, caraca. Cara, apesar da Profitify não ter, né, assim, como funcionalidade direta contingência, porque a Profitify não tá vinculada com contingência, a gente tem a possibilidade de utilizar o aplicativo da Profitify para saber quando as nossas contas foram bloqueadas. E isso parece bobo, mas se você tem uma conta bloqueada e você tem a notificação em push da Shopify, tipo assim, cara, você consegue saber que você precisa, talvez, no meu caso que eu te contei, ir para casa para poder resolver esse problema. Então, assim, você tem muitas possibilidades a partir das funcionalidades da Profitify. Não é porque isso aqui é um podcast da Profitify, mas eu não consigo descrever todas as funcionalidades aqui. Então, é uma das que mais me ajudam, mas, assim, minha favorita continua sendo o lucro por produto, porque isso, para mim, é uma tecnologia incrível que tem disponibilizado na Profitify. Que massa, que bom. Fico feliz aí que a gente tenha te ajudado aí nessa jornada, né? E o Carlos já é um cliente aqui de muito tempo e realmente ele sempre trouxe feedbacks muito verdadeiros, né? Por causa do podcast aqui que ele tá trazendo isso. E, pô, muito massa ter vocês aqui no primeiro episódio do podcast da Profitify. Acredito que vocês trouxeram, assim, bastante coisa, uma esperança bem grande pra galera que quer realmente ter uma empresa de drop, né? Que eu acho que faltava isso, aumentar a esperança, né, da galera nesse mercado e mostrar que dá pra fazer o certo, dá pra fazer as coisas acontecerem do jeito certo e ter uma grande margem, ter um retorno muito bom, né? Como vocês falaram, então acho que agregou muito o que vocês trouxeram. E eu queria saber onde que o pessoal aqui pode encontrar vocês aí para aprender um pouco mais sobre drop global e brand, né? E provavelmente alguma coisa em conjunto que vocês vão fazer aí, que eu tô bem ansioso para ver. Spoiler. Bom, meu Instagram é @botrel_, BOTTREL, só colocar no Insta aí que acha, no YouTube também. Em breve, o talvez meu conteúdo juntos aí. Muito mais simples que o dele. @ocarlosazevedo, também hoje no Instagram. E futuramente no YouTube. Então, boa. É isso. Boa. E, pessoal, para quem quiser me seguir, meu Instagram é VictorBLevi_. E o Instagram da Profitify vai ficar aqui na descrição, na bio. Muito obrigado pela presença aí de vocês no primeiro podcast aqui. Vão vir outros em breve com bastante conteúdo aí sobre drop, mercado digital, né? E é isso. Valeu demais.